A pergunta que segue é a seguinte: está certo esse tipo de alimentação calórica? As pessoas, eu inclusive, todo mundo, se alimenta e raramente segue preceito, né? Segue um roteiro, Um roteiro, né? um, Uma tradição. uma tradição alimentar, ditada por nutricionistas, né? Então, Clécio, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, assim, pelas festas juninas. Nas festas juninas, o que acontece? A tendência é comer a canjica, né? Que geralmente o que eles fazem? Usam leite, vai adoçar com leite condensado, ou alguns colocam excesso de açúcar. Daí tem o quentão também, né? Que além das calorias, tem a caloria da bebida alcoólica. Então, tudo isso... É caloria sobre caloria. É caloria sobre caloria. Então, tudo isso, assim, é só contribuindo para, né, uma deficiência na nossa alimentação. Mas o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? Não precisa deixar de comer, porque nosso corpo precisa de uma quantidade de calorias por dia, né? Quanto, hein? Tanto assim para manter vivo. O mínimo de caloria que nós precisamos por dia. Isso varia muito, né? Assim, de crianças, adolescentes, idosos. Mas assim, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, uma pessoa adulta, né? Por volta de 1.800 calorias. Mas, se ela pratica uma atividade física, ela vai precisar de mais calorias. Agora, se for, por exemplo, a mesma pessoa que tiver acamada, ela vai precisar um pouquinho de menos. Então, tudo isso a gente faz devido, assim, à idade da pessoa, à atividade física, o trabalho. Então, tudo isso a gente tem que contar. Muito bem. Bom, interessante esse papo de caloria, porque, por exemplo, você falou agora do quentão e vai cachaça no quentão, né? Isso. Quanto seria a soma da caloria de um produto como esse, por exemplo, no consumo agora dessas festas juninas e julinas que estão aí? Então, por exemplo, um copinho daquele americano seria mais de 100 calorias. Isso, do quentão, seria de 150 a 200 calorias. Então, assim, por um copinho é muito, muito calórico. A canjica também seria isso. Mas, por exemplo, o que a gente pode fazer? Se tem uma canjica, né, a gente pode trocar esse açúcar por um adoçante. Tem um adoçante de mesa e fogão que a gente usa. Ele é bem parecido com o açúcar. Ele não deixa aquele sabor amargo, né, que geralmente os adoçantes dão. Então tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo para estar melhorando isso. Pode usar o leite desnatado. Então tudo isso são dicas que a gente está fazendo para a pessoa, assim, não deixar de comer, né? E se a pessoa fala assim, mas eu não gosto do adoçante, eu não gosto do leite desnatado, então a minha dica, o que seria? Em vez da pessoa ir lá comer 2 copos, come um copo só. Então, assim, não tem aquela necessidade de ficar, por exemplo, como a gente se diz, empanturrando de comida, mas pelo menos matar aquela vontade de comer. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Porque quando a gente fala assim pra pessoa, isso é proibido, aí que vai dar mais vontade. A mesma coisa, por exemplo, a gente fala pra uma criança, não chupa essa bala, não come esse chocolate, porque você não pode, né? Vamos supor que ela tem uma diabetes. Aí que vai dar mais vontade. Então, tudo isso a gente tem que, assim, conversar, tem que usar um psicológico para isso. Porque o nosso inconsciente atua, assim, de uma forma contrária a isso. Se a gente fala, é proibido, aí que vai dar mais vontade. É verdade. Em tudo, né? Em tudo. Não então, só na alimentação. Isso. Né? Então, por isso que, assim, é bom a gente comer em pequenas quantidades, até mesmo para evitar doenças, né? Mais, assim, pra frente, quando, assim, tiver adulto, quando tiver idoso, para você ter uma vida mais saudável e poder comer de tudo. Silvia, com relação a outras bebidas alcoólicas, por exemplo, o brasileiro não consegue fazer festa sem beber. Né? Verdade. Brasileiros e brasileiras. Todo mundo, quando se reúne para uma festa junina ou para uma confraternização, é lógico que tem que ter a bebidinha lá. Começa-se sempre pela cerveja. A cerveja tem muita caloria. Cada latinha de cerveja, por exemplo, garrafa. Então, por exemplo, a gente conta assim, cada grama, né, de álcool tem 7 calorias. Ela é um pouco diferente, por exemplo, da caloria do carboidrato, da caloria, né, que a gente fala dos lipídios, que são os óleos, das proteínas. Então, a caloria, a gente pensa também tanto na bebida, quanto a bebida, o quentão, e quanto as calorias do álcool. Então,
às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a cerveja é pouco calórica. Não, a gente tem que contar as calorias da cevada, dos ingredientes, do malte, tudo, e contar do álcool. Item por item. Item por item. Não soma tudo junto. Não soma tudo junto. Porque às vezes, o que acontece? A pessoa só fala assim, ah, por exemplo, eu tomei uma bebida alcoólica, por exemplo, o vinho, né? Que é uma coisa assim, em pequena quantidade, um cálice por dia, né, que seria de 50 ml mais ou menos, a pessoa fala assim, ah, eu tomo vinho, é bom pro coração? Realmente, é comprovado, né, que tem os efeitos benéficos. Tem gente né? que quer agradar tanto o coração, isso, que bebe a garrafa inteira. Bebe a garrafa inteira. Mas só que além das calorias, você tirando lá, fazendo a destilação do vinho, que vai sobrar, tem as calorias, né, como se diz, tem um pouco de carboidrato e tem as calorias do álcool, né, que é adicionado ao vinho. Então, nada melhor, por exemplo, que a gente comprar um suco de uva, né, que a gente, assim, tem uma porcentagem maior realmente de uva, né, que não tem nada de adoçante, de corantes, acrescido muito de água também. O que vai acontecer? Quando tem mais álcool, a tendência, assim, né, ficar mais calóricos. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar o vinho, mas só que às vezes ela não toma a quantidade certa, né? Porque também não adianta tomar a garrafa toda. Então, por tudo isso tem as suas quantidades, a sua necessidade do dia a dia. Você acha que o brasileiro bebe muito? Bebe bastante. E o problema, né, que assim, nunca bebe muito e de tudo, né? Nunca a pessoa, assim, bebe sozinho. O que vai ter? O acompanhamento. Então vem um salaminho, um torresmo. Então sempre é uma coisa, né, também para superar aquele álcool, que seria uma coisa bem mais calórica, que seria um churrasco, e a maioria é churrasco gordo. Então, assim, essas carnes gordas que acompanham, também a gente vai contando as calorias. Então tudo isso no final das contas vai virar uma bomba calórica. Tem gente que diz assim, mas poxa vida, eu vou numa festa, se eu não beber nada, se eu não comer um churrasco, é melhor eu ficar em casa, né? Tá certo que a diversão, no nosso caso aqui, nós somos latinos, né? Nós precisamos disso, né? De beber e de beber, porque nossa cultura tem o entorno da mesa, né? Você não se confraterniza só abraçando, só curtindo a música, você tem que comer e beber, na verdade. Agora, vamos supor, o sujeito vai na festa, começa beliscando churrasco e bebendo cerveja. Depois, vem aí outros pratos, mais bebida misturada, quentão, né? Tá frio, vou beber um quentão. Já bebeu não sei quantas cervejas, quentão. E depois vai comendo junto, lá pelas tantas, para ir para casa, ele começa a beber Coca-Cola. Ô Silvia, você como nutricionista, o que essa pessoa está fazendo de prático contra a saúde dela? Então, o que vai acontecer? A nossa sociedade ensinou isso, né? Que para a gente ter que comemorar alguma coisa, a gente tem que beber e comer. Não basta apenas falar assim, olha, vamos fazer uma coisa saudável. Eles não pensam muito nisso, eles pensam na festa, eles pensam muito nessa parte. Então, o que vai acontecer? Além dessas comidas todas calóricas, né, que tem também as bebidas alcoólicas, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou então tomar o refrigerante, né? Ah, o refrigerante tem glicose, o refrigerante vai me ajudar. Mas daí ele só vai atrapalhar, né? Ele vai piorar a situação. Porque o que vai acontecer? Além de ter, né, vamos dar o exemplo aí de um refrigerante que tem assim, né, esse costume mais a gente está tomando. Além de ter corante, conservante, ter o gás, né, ter muitas calorias, ele não vai estar se hidratando, né? A pessoa fala assim, ah, mas a Coca, por exemplo, vai hidratar, Coca o refrigerante vai hidratar. Coca tem açúcar. Então, esses refrigerantes de cola, né, que a gente chama aí de cola, o que vai acontecer? Ah, ele tem açúcar, né, vai ajudar a melhorar. Mas ele tem também o quê? Mas só que o que vai acontecer? Ele vai atrapalhar, ele vai juntar mais calorias. O certo seria beber água.
Então, assim, o certo mesmo, por exemplo, a cada copo, né, de cerveja, de vinho, né, de qualquer bebida alcoólica, o certo seria tomar 2 de água, para você se hidratar, não passar mal, evitar ressaca, evitar o mal-estar e você tá se hidratando, né? E também não tem necessidade, por exemplo, assim, eu vou me empanturrar de cerveja, eu vou, né, morrer até de beber vinho. Não tem necessidade disso. Né? Hoje eu vou meter o pé na jaca. Porque às vezes assim, a gente associa muito a nossa sensação de bem-estar ou de mal-estar. Tudo isso a gente vai descontar nas bebidas ou na comida. Se a pessoa está feliz, ela vai comemorar. Se ela está triste, ela vai beber para esquecer ou vai beber para amenizar a dor. Então, o nosso psicológico tem muito a ver com isso. E a gente esquece de trabalhar a mente, né? De trabalhar os sentimentos, a cabeça e tal. Porque assim, o que acontece? Só tocando nesse assunto, tem alguns alimentos, né, que tem como se fosse assim, dá uma sensação de bem-estar. Por exemplo, a banana, né, que tem a vitamina B6, que dá a sensação de bem-estar. O leite morno, que vai também ajudar. Aí, ó, então, por dica. exemplo... Por que o pessoal não vai fazer festa e na festa come banana, bebe leite? Não, mas não seria assim. Seria assim, pode até Você beber. Iria numa festa onde... Pode até sim, beber, mas só o que a gente pode fazer? Depois tentar compensar com isso, brincando, né? Evidentemente. Fazer assim uma refeição mais saudável. Então não tem necessidade, por exemplo, vai lá, toma todo tipo de bebida alcoólica e para piorar vai tomar um refrigerante. Ela pode muito bem, por exemplo, tomar um suco de frutas, comer uma fruta, tomar água, justamente para, né, melhorar esse correr atrás do estado. prejuízo. Ô Silvia, do ponto de vista nutricional, Coca-Colas, Guaranás, bebidas com cola, né, que fazem efervescência, elas não têm atributo positivo nenhum. Não, só atrapalha. Então, assim, vai contribuindo só para causar assim, mais, né, danos ao organismo. Por exemplo, as doenças, né, cardiovasculares, uma pressão alta. Também surgem por conta disso. Isso tudo tem a ver com alimentação incorreta. E esses refrigerantes tudo contribui, né, para a piora do organismo. Então já começa lá no estômago, né? Uma gastrite, então assim, tudo isso, o intestino começa a não funcionar mais, né? Começa a ficar preguiçoso. Então todos, né, esses malefícios estão associados com a ingestão incorreta de alimentos. Para conservarem a saúde, tem que cuidar da alimentação. Clécio, uma coisa importante também, falando assim, a pessoa vai na festa, toma, né, bebe muita bebida alcoólica e no final também da noite, o que é que elas fazem, né, quando tá frio? A tendência é ir tomar um caldo, né, porque eles falam, o caldo vai curar ressaca. Mas só que muitas vezes eles não pensam nas calorias que vai esse caldo. Por exemplo, um caldo de feijão, que vai o bacon, né, que vai assim uma linguiça. Então tudo isso também nós temos que contar. Mais caloria ainda por cima. Mais caloria. Então isso também vai sobrecarregar o fígado. Essa caloria, é isso que eu ia te perguntar agora. Essa caloria toda vai rebater em que órgãos do nosso corpo? No fígado primeiramente. Estômago, fígado, então assim, nosso corpo todo vai assim, ficar prejudicado. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô com uma barriguinha saliente, eu não consigo tirar, mas só que ela não pensa, não pensa que pode ser um pouquinho, né, o excesso da cerveja que ela tomou, ou o lanchinho que ela comeu. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas às vezes eu faço tão certinho, mas só que às vezes ela esquece da atividade física também, que é muito importante. E no frio a tendência é ficar mais parado. Eu peço assim para as pessoas não deixar de fazer atividade física, porque a atividade física, além dela aquecer o corpo, ela vai melhorar a sensação do bem-estar. Aceleração do metabolismo. Isso. E assim, não é porque fala, eu tô com frio, vou ficar lá debaixo das cobertas, assistindo um filme, assistindo um programa. Então, e a tendência é estar comendo, né? A pessoa pega uma pipoca, pega alguma coisa e vai começar a comer. Vamos falar dessa parte. Eu já ouvi falar de gente que morreu, que teve parada cardíaca por conta de energético, misturado com bebida alcoólica. Acelera, né? O batimento cardíaco. Isso, porque assim, já tem o efeito do álcool no organismo, né? Então assim, para alguns, o álcool vai ser um pouco depressor, né? Que vai deixar a pessoa mais calma, mais relaxada. Mas algumas vai ter o efeito contrário. Fala assim, eu vou beber para conseguir, por exemplo, enfrentar a vida, vou beber para ficar um pouco mais quantidade. Silvia, eu tinha uma admiração fantástica pelo café.
adorava o café. Logo lá na minha juventude, já em rádio, gente, né, o Fernando? Café devia ter um retrato do café em rádio, né? Porque todo mundo de rádio toma café, e muito. Isso não faz bem também, né? Então, nessa parte, ainda mais, por exemplo, vamos falar de duas partes do café. Uma que ele pode deixar, né, o coração mais acelerado, ele pode ter a insônia, né, o indivíduo pode ter a insônia. Mas aí o que acontece? Fala assim, mas eu tomo café demais para me deixar mais relaxado, para me deixar, né, assim, mais atento. Café para deixar relaxado? Deixa, porque sabe o que acontece? Uma pessoa que está acostumada a tomar café e para de tomar, ela vai ficar agitada. Então, assim, ela vai precisar, nem se for uma pequena quantidade, para o organismo ficar mais calmo. Mais ativo. Né? Mas, assim, esse calmo que eu falo, assim, tranquilizar mais. Porque o café também, assim, o efeito no estômago, né, em excesso, não é bom. Principalmente se a pessoa não come nada. Porque a tendência, às vezes a pessoa vai lá toma uma xícara, toma duas, quando veja foi a garrafa inteira. E esquece de comer. Então a cafeína vai prejudicar também essa pode, parte. Pode comer, desde que seja assim, uma pequena quantidade. E quando assim, por exemplo, a pessoa tem, né, o colesterol alto, a gente pede para evitar. Não que não possa, mas tentar evitar ao máximo. Silvia, tem uma briga aí entre colesterol bom e colesterol ruim. Estão dizendo hoje em dia, já vi até profissionais na internet dizendo que o colesterol de vilão está passando a ser mocinho. O que vocês da nutrição acham desse discurso? Olha, assim, pelo meu ver, o que seria importante essa parte do colesterol? Manter uma qualidade de vida, né, que seria junto com alimentação saudável, né, evitar, assim, muitos alimentos industrializados, evitar muitas frituras, essas gorduras muito saturadas. Então, todos esses produtos industrializados vai ter esse prejuízo no organismo. E associar uma atividade física. Porque, como se diz, né, que a gente fala, o colesterol bom, ele também vem pela atividade física. Que a gente pega e fala assim para a pessoa... O bom é o HDL. Que a gente pede para a pessoa falar assim, vamos fazer uma atividade física para melhorar. Porque além da sensação de bem-estar, ela também vai ajudar nessa parte do colesterol. E também, o que acontece? Para quem tem o triglicérides alto, para quem tem o colesterol e a diabetes também, ele vai ser importante. Então, tudo isso ele vai reduzir, né, esses esses lixos no nosso organismo. Existe como ter o colesterol baixo, ou melhor, ter o colesterol alto e não ter triglicérides, ou uma coisa acompanha a outra? Não, tem a ver, sim. Isso depende muito, assim, da vida da pessoa. A pessoa com colesterol mantido baixo, ela pode não ter triglicérides alto, por exemplo? Pode acontecer, pode acontecer. Pode, por exemplo, os dois estarem altos, um ou outro está baixo, o outro está alto. Então isso também, assim, a gente tem que investigar a alimentação da pessoa, tem que ver a quantidade de atividade física que ela pratica, tem que ver se está associado a algum medicamento, além da qualidade de vida, se alguma pessoa da família também já tem, né? Por exemplo, os pais, né, de primeiro grau. Isso tudo a gente tem que ver. Tudo assim a gente tem que... como se fosse a gente faz esse questionário todo. Porque não adianta nada falar assim, proveniente da alimentação. A gente não pode falar que é só isso. Porque às vezes é uma coisa que o nosso corpo está fabricando. Né? Então, assim, às vezes não é só alimentação. Às vezes o nosso próprio corpo fabrica. Né? Então, isso pode também... Vamos fazer prestar um serviço lá de utilidade pública para o pessoal de casa. Você tem aí... algum conhecimento sobre algo ou um tipo de alimentação que as pessoas podem, tirando fora essas aí que todo mundo sabe, comer vegetais e tudo mais, alguma coisa que as pessoas podem fazer? Outro dia mesmo eu li sobre chá de casca de abóbora madura, para controlar o triglicérides, né, para manter baixo. Isso provém, essa informação é fidedigna ou é um pouco ficção científica? Como é que você vê isso aí? Então, essa da casca da abóbora, assim, eu não tenho muito conhecimento dessa parte da casca da abóbora. Mas, assim, tem alguns alimentos, né, que
a gente assim pode estar usando para ajudar. Por exemplo, a canela, o gengibre. Então todos esses, além de ser termogênicos, que ele vai ajudar, né, assim, acelerar o metabolismo, ajudar na perda de peso, os dois, ele ajudam também, né, para diminuir a glicemia, né? Como é que a pessoa toma, por exemplo, canela, gengibre durante o dia? Eu vou dar duas receitinhas básicas. Por exemplo, pode pegar uma fruta, por exemplo, um abacaxi, uma maçã, colocar uma pitada por cima ou umas raspinhas do gengibre, levar no micro-ondas por 2 minutinhos e fazer tipo assim um doce. É uma sobremesa que a pessoa pode estar usando. Ou, por exemplo, pode fazer um suco, pode fazer uma vitamina. Então, tudo isso pode ser usado no dia a dia. Não tem aquela necessidade de falar assim, já que a canela é bom, eu vou comer uma caixa de canela. Não, aí não tem necessidade. Tudo isso são pequenas doses. Mas assim, o bom seria fazer todos os dias, uma pequena quantidade. Porque também não adianta nada. A pessoa falar assim, eu vou comer 2 colheres de canela em pó hoje e durante a semana eu não vou comer mais nada. Então tudo isso a gente tem que pensar também, tá? E esses dois, falando da canela e do gengibre, além deles serem termogênicos, né, e ajudam na redução do peso, eles têm um efeito anti-inflamatório, né, principalmente agora na época do inverno, que a tendência é ter mais gripes, ter mais alergias, então tudo isso ajuda, são antibacterianos. Além disso, né, tem esses outros efeitos também. Uma pessoa que está nos ouvindo nesse momento em casa e está pensando em ter uma dieta saudável, que pode ser utilizada por todos, até porque hoje nós vivemos no tempo do modismo, né? Moda para tudo, e dá-lhe moda, porque moda vende roupa, vende penteado, vende produto de beleza para cabelo, enfim, e vende também dietas. Existe um sem número de dietas aí exposto no mercado, né? Muitas delas até chegam a funcionar, mas a que funciona mesmo, no meu ponto de vista, é aquela que dá para o corpo nutrição, faz com que a pessoa perca saudavelmente o excesso, não é verdade? Existe um tipo de dieta realmente que funcione dentro disso que eu falei? Existe sim, mas só que não tem aquela dieta padronizada. Então eu até falo assim para as pessoas, por exemplo, mesmo que ela tivesse um irmão gêmeo, né, ou uma irmã gêmea que tenha assim, o mesmo biotipo, a dieta seria diferente, porque os costumes são diferentes. Às vezes a pessoa, gosta, por exemplo, de uma atividade física diferente, gosta de uma dança, gosta de uma academia, gosta de uma corrida. Às vezes a tendência de um é ficar um pouco mais parado, o outro ser mais ativo. Então por isso que a gente não pode padronizar. O que assim a gente pede para fazer é comer, né, as verduras, os vegetais, ingerir bastante água, principalmente agora no inverno, que as pessoas falam assim, mas eu não sinto sede. Mas a tendência, o que é? A pessoa parar de beber água no inverno. Falar assim, já que eu não tô com sede... O idoso também, crianças e idosos bebem muito pouca água. Bebem muita pouca água. E no inverno a gente pede também para continuar com essa quantidade de água, de 1,5 litro, 2 litros, justamente por causa disso. Porque nós estamos transpirando, assim, em pequena quantidade, mas ainda transpira. Porque a gente vê que a quantidade de urina aumenta. Mas a gente, assim, vê que a perda também... E transpirar também não significa saúde, né? Não. Ao mesmo passo que também transpirar demais também não significa saúde. É falta de magnésio, é falta de um punhado de coisa que reflete no coração. Algum problema hormonal. Eu queria só para encerrar esse bloco aqui, perguntar o seguinte, comer à noite é saudável? Está fazendo muito frio, você falou em alimentação noturna e tal. Jantar, por exemplo. Tem gente que janta e cai na cama. Depois desmonta na cama. É saudável isso ou não? Não é saudável. Nem na época do verão não é saudável, época nenhuma. O certo seria fazer uma refeição mais leve e focando agora, né, no frio, por exemplo. Fazer uma sopa, né, de legumes, evitando aqueles temperos. Mas todo dia sopa de legumes? Não, faz uma sopa, faz um caldo, come uma coisa mais leve, toma um chazinho, toma um leite quente. Então cada dia pode estar variando. Coisas leves. Coisas leves, não precisa assim também se empanturrar e as pessoas vão vivendo essa roda gigante, essa ciranda, isso também não ajuda a saúde, né? Porque só vai sendo uma bola de neve, né? Porque assim, às vezes a pessoa cuida da saúde, mas só que não cuida do mental, não cuida do espiritual. Então assim,
isso interfere muito. Então, se a pessoa tirar um minutinho ali, não precisa ser muito tempo, um minutinho ali para relaxar, fazer uma coisa que ela gosta, fazer um pouquinho de atividade, isso já vai ajudar no dia a dia. Porque senão chega no final de semana, a pessoa já está estressada, já está cansada, daí já tem que fazer trabalho de casa, já tem que, né, outras obrigações. Às vezes a pessoa não pensa por esse lado. Então, assim, se você tirar um pouquinho uma hora do seu dia ali para estar fazendo uma atividade que você gosta, nem se for um trabalho manual, assistir um vídeo na internet, assistir um filme, ficar um pouco mais quietinha, né? Se dê aquele tempo. Também não adianta nada. Falar assim, eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho uma atividade física saudável, o meu trabalho é muito bom, mas a pessoa precisa desse tempo também. Porque essa vida nossa corrida também não ajuda. Às vezes é um problema no trânsito, um problema no trabalho, um problema no banco. Então tudo isso vai acarretando, né, também assim, para essa deficiência na nossa saúde. Outro dia eu li um artigo, na internet mesmo foi publicado, esse artigo dizendo que se a pessoa puder ter um contato com a natureza, seja essa natureza num parque, numa fazenda, num sítio, numa chácara, onde quer que seja, pelo menos 10 minutos por dia, ela ganha 10% a mais de vida no futuro, né? Isso aí deve proceder de alguma maneira, porque faz um bem por completo, né? Você mexe com o estado emocional da pessoa, ela calma quando ela está em contato com a natureza, ela deixa de estar, enfim, tendo aqueles sentimentos que ela tem comumente na cidade. Nem que se fosse, por exemplo, dar uma volta numa praça, né, ver aquela paisagem assim diferente, ir num bosque, onde tem, por exemplo, uma cachoeira, alguma coisa, nem que se for isso, para pelo menos ela tirar esse estresse, né, tirar um pouco do estresse. Num bosque, por exemplo, nós temos aqui em Uberaba o bosque do Parque do Jacarandá. Mas você chega lá, os animais de lá estão estressados. Eles estão querendo ir embora. Porque eles estão até fugindo já. Olha, você vai lá ver animais, eles estão escondidos, não aguentam mais vigiar. Bom, vamos voltar aqui na nossa questão academia, questão de... Existe também uma moda de suplementos alimentares de academia, pessoas que, na busca dessa saúde, se utilizam desses suplementos artificiais, estilo whey protein e por aí afora. O que você fala disso aí para a nutrição do corpo? Então, assim, uma pessoa que tem alimentação saudável, a gente nem tem necessidade de ficar ingerindo esses tipos de alimentos, né? Porque, assim, tem muito modismo agora. Porque a pessoa tem lá alimentação saudável, mas toma whey protein, toma um outro tipo de carboidrato, toma um outro tipo de proteína. Então, tudo isso, esses suplementos, usado de forma incorreta, só vai prejudicar o corpo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso, por exemplo, do whey protein, mas só que ela não tem aquela assim, visão de a quantidade que ela precisa. Porque realmente nosso corpo precisa de uma quantidade de proteínas por dia. Mas se a gente tiver uma alimentação saudável, não vai ter necessidade, né? Deixa isso para aqueles fisiculturistas, né, que realmente precisa. Mas se você tiver uma alimentação saudável, não tem tanta necessidade de ficar buscando fora. E também às vezes a pessoa não precisa nem ir nesses ways da vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou, por exemplo, comer 10 claras de ovo por dia. Então tudo isso prejudica, principalmente... 10 é demais, né? Tem gente que toma mais, tá? Tem gente que toma mais. Não sei quem é que recomenda isso, né? Porque dizem que o ovo é o segundo melhor alimento que existe na natureza. Ele assim... Primeiro é o leite materno, depois é o ovo. Ele tem assim uma quantidade de proteínas, né, bem até assim... a casca do ovo você pode consumir. Bem adequada. Mas só que a quantidade da casca do ovo, o que acontece? Às vezes, ele pode atrapalhar a absorção de alguns alimentos. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, toma a casca, né, em pó, que eles pedem para triturar, para ganhar peso. Mas só que daí, se ela colocar no leite, ela vai atrapalhar a absorção do cálcio. Então tudo isso a gente tem que pensar. Porque a casca do ovo tem cálcio pra caramba. Tem cálcio, mas só que ela atrapalha a absorção que tem no leite. Falando em leite, tem também uma discussão muito grande acerca do leite e as funções do leite no organismo. Estão dizendo, inclusive, por aí, que esse negócio de beber leite da vaquinha também já não é tão bem visto assim, do ponto de vista da medicina.
Mas você sabe o que acontece? É porque agora eles usam muitos produtos industrializados. Por exemplo, eles usam algum clareador, usam os conservantes. Então isso realmente faz mal. Não é nem propriamente o leite mesmo. Então, as quantidades de aditivos que eles colocam no leite... Exageradamente. Exageradamente. Lembrando que as pessoas podem ver de novo, ver mesmo, né? Assistir pelo youtube.com/Clésio com K, Honorato com H, Clésio Honorato 1. Lá no YouTube essa entrevista vai ser postada lá em vídeo com a nutricionista Silvia Cristina Silva, que esteve aqui hoje. Assim como outras entrevistas também. E no próprio Facebook, tá?